Fala, guys nobre, eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Biologia. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Portanto, já deixe o seu like e bora reagir! Olá, gás nobre, tudo bem? Talvez você já tenha ouvido falar de que a nossa pressão arterial ideal deve ficar, quando estamos em repouso, na casa dos 12/8. Agora, o que significa isso? De onde vêm esses termos? O que é pressão arterial? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo. A primeira coisa importante que a gente tem que sacar é o que é uma artéria. Para isso a gente também tem que saber o que é uma veia e como funciona de maneira simplificada o nosso sistema circulatório. Basicamente, o teu sistema circulatório funciona a partir de um órgão com capacidade contrátil ritmada, o coração. A partir dessas contrações cardíacas, você vai começar a transportar sangue por dentro de vasos sanguíneos, que podem ser veias ou artérias. As artérias são as ramificações que partem do coração. Então, por exemplo, a partir do ventrículo esquerdo você tem a artéria aorta e a partir da aorta uma rede, uma imensa malha de vasos sanguíneos que se ramificam, todas consideradas igualmente artérias, pois saem do coração. Agora, os vasos sanguíneos que chegam ao coração são chamados de veias. Em termos de análise clínica, o que nos interessa é a pressão arterial, porque quando o coração contrai, o sangue que é despejado para dentro das artérias exerce pressão sobre as paredes desse vaso sanguíneo. No retorno do sangue através de veias, a pressão tende a zero. Por isso você não vai a um laboratório, uma farmácia ou a um médico aferir a sua pressão venosa, e sim a pressão arterial. Quando você tem a contração cardíaca, a pressão dentro das suas artérias vai ser maior do que no momento em que você tem o relaxamento da musculatura do coração. Vamos pensar então que a partir disso nós temos dois parâmetros importantes. A pressão maior no momento da contração, ou pressão sistólica, e a pressão mínima no momento do relaxamento cardíaco, ou pressão diastólica. E lembre também que pressão é uma grandeza física e deve ser mensurada em cima de uma unidade de medida. A que a gente usa para a pressão arterial são os milímetros de mercúrio. Na verdade, a gente calcula a diferença que existe entre a pressão atmosférica e a pressão exercida nas paredes das artérias. Essa diferença vai dar valores que ficam, em momento sistólico, em torno de 120 milímetros de mercúrio. Em momento diastólico, em torno de 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, a tua pressão sistólica vai ser de 120 e a diastólica de 80. De maneira popular, a gente chama isso de pressão 12/8. O equilíbrio da sua pressão arterial é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo, do seu organismo. Imagine aqui que nós temos um capilar sanguíneo. O sangue está passando por dentro desse capilar. A grande função dos capilares é abastecer de oxigênio, de nutrientes, os tecidos que a gente tem ao redor desses capilares. No momento que o sangue entra em uma determinada velocidade, isso exerce pressão sobre os capilares e com isso a gente tem a dilatação capilar. Em momento de dilatação capilar, um pouco de plasma sanguíneo extravasa por entre as células desse capilar e esse plasma é rico em nutrientes e oxigênio e vai abastecer, vai nutrir as células ao redor. Se você tiver uma pressão muito exagerada, isso pode provocar o rompimento do capilar. Fenômeno como esse, por exemplo, é o causador do acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Agora, se você tem uma pressão muito baixa, ela não é suficiente para exercer essa dilatação capilar de maneira suficiente e com isso a gente não vai ter influxo de plasma, extravasamento de plasma para dentro dos tecidos. Sem isso, esses tecidos vão ficar pouco nutridos e pobres em oxigênio, o que pode provocar, por exemplo, desmaios. E é um agrado sempre estar aqui com vocês.
Professor, mas me diz aí, quais são os fatores que influenciam na nossa variação de pressão arterial? O primeiro parâmetro que atua diretamente sobre a pressão arterial é chamado de débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o seu coração expele no período de 1 minuto. Em média, a gente vai expelir de 5 a 5,5 litros de sangue por minuto. Esse é o seu débito cardíaco padrão. A gente tem que entender que quanto mais débito cardíaco há, mais sangue está sendo mandado para dentro dos vasos sanguíneos e com isso a gente vai ter um aumento da pressão arterial. Com a diminuição do débito cardíaco, obviamente, a gente tem o efeito inverso, a diminuição da pressão arterial. O outro parâmetro importante é a sua frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de contrações que o coração exerce no período de 1 minuto. Imagine que para cada contração do ventrículo esquerdo, nós temos colocados para dentro da corrente sanguínea algo em torno de 80 ml de sangue. Se a sua frequência cardíaca está em torno de 70 batimentos por minuto, a cada vez que o ventrículo contrai, ele vai colocar 80 ml, ou seja, você vai ter 70 vezes 80 ml sendo colocados dentro da sua corrente sanguínea. Isso te dá um débito de 5,6 litros de sangue. Com o aumento da frequência cardíaca, você aumenta esse débito. Com a diminuição da frequência cardíaca, você diminui esse débito. E isso tem influência sobre a pressão arterial. Um aspecto interessante nesse sentido é saber que a prática de exercícios físicos tonifica não só a sua musculatura do corpo, a musculatura esquelética, mas também a musculatura do coração, o chamado miocárdio. O coração de atletas, por exemplo, tem câmaras maiores que recebem maior quantidade de sangue e com essa musculatura mais vigorosa no coração, eles expelem uma maior quantidade de sangue em cada contração cardíaca. Isso faz, por exemplo, que atletas tenham uma frequência cardíaca diminuída, porque eles não precisam bater o coração tantas vezes para manter o seu débito cardíaco. Enquanto a nossa frequência cardíaca fica em torno de 60 a 80 batimentos por minuto, um atleta tranquilamente pode ter frequência cardíaca em torno dos 30. O nosso último parâmetro é bem fácil de compreender. Pense no seguinte, eu tenho 2 canos, um cano grosso aqui e um cano mais fininho ao lado. Por esses 2 canos eu quero passar a mesma quantidade de água. No primeiro cano, que é grosso, essa água passa de maneira tranquila, sem oferecer muita resistência. Agora, no segundo cano, a água vai passar com muito mais resistência. Por quê? Porque como a gente tem um calibre menor, para a gente conseguir criar o mesmo influxo de água, eu vou ter que aumentar a pressão. E com isso, eu ofereço mais resistência das paredes dos vasos sanguíneos. É o que a gente vai chamar de resistência vascular periférica, o nosso último parâmetro. Quanto mais calibroso for o vaso sanguíneo, menor é a resistência vascular periférica. Quanto mais fino for o nosso vaso sanguíneo, maior será a resistência vascular periférica. E com isso a gente consegue estabelecer meios de controle da pressão. Toda vez que você precisar diminuir a pressão dentro dos seus vasos sanguíneos, você vai provocar vasodilatação. Quando você precisar aumentar a pressão dentro dos seus vasos sanguíneos, você vai provocar vasoconstrição. Você vai diminuir o calibre e com isso aumentar a resistência vascular periférica. Agora, professor, o que é que tem a ver comer sal com a pressão arterial? Para que você compreenda isso, é necessário entender antes um conceito que vem lá da biologia celular, do transporte via membrana. Eu estou falando da osmose. A osmose nada mais é do que o deslocamento da água em função de um gradiente de concentração de soluto. Imagine que, por exemplo, a gente tem aqui uma membrana plasmática. Desse lado da membrana aqui de cima, eu tenho uma grande concentração de soluto, um monte de sais, um monte de íons. Do lado de baixo eu não tenho isso. Vai existir uma tendência da água se deslocar de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Esse é o princípio da osmose. A água sempre se desloca para onde há mais soluto. É dessa maneira, por exemplo, que a gente conseguia manter carne conservada por muito tempo, mesmo sem geladeira. A gente desidratava a carne, enchendo ela de sal. A água da carne sai para o ambiente externo, porque no ambiente externo a gente tem uma maior concentração de soluto. Agora imagine o seguinte, você
ingere muito sal na sua alimentação, você come a comida muito salgada. No momento que esse sal vai parar dentro dos seus vasos sanguíneos, ele vai criar uma tendência osmótica. A água sempre se desloca para onde tem mais sal, e as células que estão ao redor desses capilares e os espaços intercelulares vão começar a desidratar. A água desse ambiente se desloca para dentro do vaso sanguíneo e, com isso, o vaso sanguíneo vai aumentando a sua quantidade de água. Quanto mais água fluindo dentro de um vaso, maior será a pressão. E, por isso, comer muito sal altera a sua pressão para mais. Viu só uma coisinha? Muito cuidado com essa história de colocar sal embaixo da língua de uma pessoa que está passando mal. Às vezes, aquilo que é interpretado como pressão baixa e colocar um sal vai elevar de novo a pressão da pessoa, pode ser o contrário. Pessoas também passam mal em função da pressão alta. Se você colocar sal embaixo da língua de uma pessoa que está sofrendo de pressão alta, isso pode aumentar ainda mais a pressão dessa pessoa. Se ela estiver passando por uma crise de ansiedade, isso vai elevar ainda mais a pressão dessa pessoa e pode causar consequências, inclusive, irreversíveis. O ideal é que você tenha sempre uma pessoa habilitada para fazer qualquer tipo de procedimento que intervenha na fisiologia de alguém. Para a gente finalizar, é importante saber que o nosso corpo possui mecanismos de controle da pressão arterial, para que você não opere nem em hipertensão e nem em hipotensão das suas artérias. Basicamente, a gente se utiliza de hormônios para realizar esses processos. O primeiro hormônio importante se chama ADH, ou hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. O hormônio antidiurético vai fazer com que você retenha líquido no seu corpo. Quanto mais líquido você retém, menos diurese você vai ter, menos eliminação de água através da urina. E quanto mais líquido circulante no seu fluido sanguíneo, maior é a sua pressão. Então, quanto mais ADH é produzido, mais a pressão aumenta. Agora, existe um outro hormônio chamado de aldosterona, que vai ter um efeito bastante similar, só que ao invés de reter água dentro do corpo, ele retém sais, e com uma quantidade maior de sais circulando nos vasos sanguíneos, você já sabe, a pressão arterial também vai aumentar. Por último, nós temos o hormônio chamado de angiotensina. A angiotensina vai atuar sobre a vasoconstrição. Quando você produz mais angiotensina, você tem vasoconstrição e a pressão aumenta. Quando você deixa de produzir angiotensina, a gente tem vasodilatação e a pressão diminui. Entenderam? Pessoas, não esqueçam que qualquer distúrbio relacionado a um organismo deve ser acompanhado de perto por um profissional médico. É ele que tem a capacidade de diagnosticar o seu problema e propor tratamento. Vídeos no YouTube têm a única função de instruir você, ok? Você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Aliás, por que você não sugere a próxima pauta? Quem sabe a sua sugestão vire o nosso próximo encontro. Tchau! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.